Olá, Berimbau, olá, ouvintes da Rádio Nova Era, toda a região aqui de Borrasópolis e Ivaiporã. De fato, Berimbau, o que acontece em Ivaiporã é o seguinte: no mês de fevereiro, a Câmara de Vereadores criou uma comissão processante com a finalidade de apurar se o prefeito Miguel Amaral cometeu alguma irregularidade político-administrativo. E estas condutas são analisadas pela Câmara, a Câmara que tem competência. Criada a comissão lá no mês de fevereiro, a comissão teria aí 90 dias, e tem 90 dias para encerrar todo o processo e fazer o julgamento no plenário. A comissão trabalhou todo esse tempo, formou um relatório e este relatório deveria ser analisado na noite de segunda-feira, dia 22, na data de ontem. O relatório sobre absolvição ou cassação do mandato do prefeito Miguel Amaral. E nós estamos atuando aí na defesa do prefeito Miguel, eu e o doutor Guilherme Gonçalves, e nós temos uma linha de defesa que já vamos descrevê-la aqui também, mas o fato é que a sessão de ontem, do dia 22, segunda-feira à noite, ela não se realizou. E não se realizou por qual razão? Primeira razão foi o seguinte: no final de semana explodiu a questão de contaminação do coronavírus na cidade. E esse fato foi divulgado pela própria Secretaria de Estado da Saúde. O que acontece é que houve uma festa aí em Ivaiporã e precisa ser avaliada o local e as pessoas envolvidas, e isto também teria contribuído para o aumento de pessoas contaminadas, e por conta disso, e por orientação da própria Secretaria de Estado da Saúde, para evitar aglomerações. E todo mundo sabe, uma sessão em uma Câmara de Vereadores para analisar conduta com possibilidade de cassar um prefeito, essa é uma situação própria para uma aglomeração enorme de pessoas contra, de pessoas a favor, de pessoas neutras, de pessoas apenas interessadas. Por conta disto e também por conta de reduzir aglomerações na cidade, os administradores municipais de Ivaiporã decretaram aí a suspensão de tais atividades, inclusive em locais de grande aglomeração, suspendendo todas estas atividades aí, reduzindo as atividades por um período de 15 dias. Por óbvio, isto alcançou também as atividades da Câmara de Vereadores, que, pelo seu presidente, o vereador Éder, também suspendeu a sessão da Câmara de ontem à noite. Esta suspensão não traz absolutamente nenhum prejuízo à análise da situação, pois quando retornar, a situação será retomada e isto fará o julgamento adequado da situação. Bom, mas a sessão foi suspensa, ficará para uma outra oportunidade. E, apesar dos decretos decretando a situação de não aglomeração, a comissão processante ingressou com um mandado de segurança junto ao Juízo Civil de Ivaiporã, pedindo a realização da sessão e que a sessão fosse transmitida por videoconferência ou pelas plataformas de streaming para as pessoas que pretendam assistir, mas com a presença de todos os vereadores, com a presença de defesa, com a presença da acusação, com a presença de servidores, com a presença do prefeito Miguel Amaral. Ora, o que, na verdade, acaba tendo uma aglomeração que vai totalmente contrário às orientações, inclusive do CNJ, da não realização de atividades judiciais ou administrativo com caráter judicial até o dia 15 de julho. Por conta disto, o juízo de Ivaiporã negou o pedido da comissão e manteve a suspensão. Na mesma linha, nós da defesa também já tínhamos ingressado lá no Tribunal de Justiça um pedido de não apenas suspensão da sessão. A linha de defesa, a tese de defesa é que primeiro, a suspensão por conta da questão pandêmica. Este é um ponto. Outro ponto é o seguinte: nós estamos informando que o tempo, o prazo
para que a comissão processante tivesse concluído todo o seu trabalho, já se ultrapassou. O prazo é de 90 dias. E esta é a tese, que a Câmara, que a comissão processante hoje, ela já não tem mais o poder, não tem mais o direito de levar a julgamento o prefeito por conta da extrapolação do prazo. E nós chamamos no direito isto de decadência. Já decaiu, portanto, aquele interesse da comissão processante em realizar tal sessão. E por conta disto, existe um remédio jurídico processual tramitando no Tribunal de Justiça para que se suspenda, e o Tribunal de Justiça também concedeu uma liminar suspendendo a sessão e agora vai analisar também o pedido de fundo, e o pedido de fundo é que não haja a realização por conta da perda do prazo para realizar tal sessão. E por conta disto, está tudo suspenso, então, por 3 encaminhamentos. Tem decretos municipais, tem decisão da Justiça de Ivaiporã e tem decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça, suspendendo toda essa situação por várias razões. Por razões pandêmicas, e agora também tem o nosso pedido aí por questões de já ter fluído o prazo para o julgamento do prefeito Miguel Amaral, que a nosso ver não cometeu absolutamente nada. O que está sendo investigado também por conta disto é a nomeação de um sobrinho do prefeito, e o sobrinho teria, e de fato teve um cargo por 3 meses na prefeitura de Ivaiporã, e este sobrinho, por conta de uma interpretação se poderia ou não nomear da assessoria local, e houve a indicação ao prefeito de que ele poderia nomear, mas tão logo veio uma advertência da Câmara de que isto não poderia, o sobrinho foi exonerado, ficou apenas 3 meses e, além de exonerado, ele devolveu totalmente, integralmente os valores, que eram um pouco mais de R$1.000 por mês. Então veja só, né, que situação interessante. O prefeito pode nomear parentes, pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, em primeiro escalão, pode sem problema nenhum, mas não pode nomear lá no 3º e no 4º escalão. Isto dá problemas, e esta é a única razão que a Câmara está investigando o prefeito Miguel Amaral, por ele ter nomeado por 3 meses com valores já devolvidos aos cofres públicos, portanto sem absolutamente nenhum prejuízo aos cofres. E o prefeito Miguel não tem outros parentes nomeados em primeiro escalão que ele poderia fazer, tem vários parentes qualificados com curso superior, não nomeou absolutamente, nomeou um sobrinho que estava de fato trabalhando, mas a Câmara está investigando essa situação. Berimbau, nós vamos continuar aí acompanhando todo o processo, né, por óbvio, e estamos envolvidos, tanto meu escritório quanto o escritório do Dr. Guilherme Gonçalves, e vamos torcer aí para que ao final a Câmara de Vereadores também, ao avaliar a conduta, tenham aí a condição de não cassação do prefeito Miguel Amaral.